Boa tarde. Oi, deu uma travada. Olá, deu para variar. Boa tarde, Se não travar, não é a gente. não é? Boa tarde. Aqui estamos nós de novo para mais um chá com JC Cuidar. Você que convive com algum idoso, vem com a gente, que nós viemos tomar um chá das 5 hoje com vocês. Mais uma vez gravado, mas sempre deixando conteúdo de com muitas discussões, muita qualidade, em cima, baseado em nossas pesquisas aqui, nosso dia a dia. Mas a gente vem fazendo isso porque o JC Cuidar é um canal feito com muito carinho, muita dedicação, para ajudar especialmente as famílias a terem melhor qualidade de vida e menos sobrecarga possível ao cuidarem dos seus idosos em casa. Eu sou a Carol. E eu sou a Jaque, nós somos gerontólogas e idealizadoras desse canal, então vem com a gente, que hoje, nessa tarde, nós vamos conversar com vocês um pouquinho sobre o fenômeno do iceberg, que já já a gente vai explicar o que é. Então, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. É isso mesmo. Não se esqueçam que mesmo o programa sendo gravado, vocês podem aqui colocar o joinha no YouTube, se inscrever no nosso canal, colocar curtir lá no Facebook, no Instagram, colocar o coraçãozinho. Ele vai estar disponível esse material nos 3 canais, tá bom? No horário normal, tá? Na quinta-feira, dia 21, às 17 horas. Isso mesmo. Bom, há alguns dias aí em uma das nossas lives, nós conversamos com vocês sobre os Is da geriatria, que são aquelas condições, todas iniciando com a letra I, que podem influenciar na qualidade de vida e também na longevidade, né, das pessoas de uma maneira geral. Então, frequentemente, essas condições elas deixam de ser diagnosticadas e isso pode dar origem a um outro termo, que é esse que nós vamos tratar aqui hoje, que é o fenômeno do iceberg. Ele diz respeito a uma grande quantidade de condições clínicas que às vezes ficam ocultas, não são percebidas assim à primeira vista. É isso mesmo. Mas talvez vocês nos perguntem, né? O que é esse fenômeno do iceberg? Então, como a Jaque falou, a gente vai explicar, né? Iceberg é um bloco ou uma massa de gelo muito grande, né? Que geralmente ela se desprende dos grandes polos, né? Árticos, e ela vai caminhando pelo mar, né? Pelo oceano. E ela é tão grande, só que o gelo, por causa dessa densidade, né, dessa massa, dessa grande pedra de gelo, essa grande montanha de gelo, ele fica uma partezinha para fora, que é cerca de 10% da sua massa, fica à vista, né, para cima da linha do mar. E 90% da sua massa fica por baixo, o que é aí um grande perigo para os navegadores, porque ele vê aquela montanha pequena que, na verdade, ela se estende, né, por uma área bem maior por baixo da água do mar, né, e que aí pode pegar aí no casco da navegação. Então, a gente separou aqui uma foto para vocês entenderem o que é um iceberg. É isso aqui, ó. Aí fica só esse pedacinho, tá vendo? Consegue ver aí, Jaque? Tá sim, tá sim. Aí aqui é o pedacinho que fica para cima, né? Aproximadamente 10%. E aqui essa grande massa de gelo por baixo, né? Então, por exemplo, um navegador que vem por aqui, ele pode até tentar desviar, mas ele pode chocar, né? Com essa parte que vem por baixo, aqui o casco do navio pode se chocar. Quem que não assistiu o Titanic, né? Exatamente. Achou que ia dar tempo de virar o barco e o navio, né? E não deu. Exatamente. Por quê? Porque na hora que ele avistou daquela massa que estava por cima,
ele conseguiu desviar, né? Uhum. Como que chama? O marinheiro lá. Marinheiro, ia falar piloto. Capitão, o capitão. Capitão. Capitão do Titanic, assim que ele foi avisado, né? Ele já desviou. A gente queria colocar um pedaço do vídeo aqui, mas não pode. Não pode. Tem direitos autorais. Vamos colocar uma foto do Jack e da Rose no final. É. Ele foi desviando, desviando. Quem não assistiu, assista de novo lá. Titanic, vocês vão lembrar da gente. E aí ele conseguiu desviar daquele bloco de gelo que estava por fora, mas a parte do gelo que estava por baixo, ele bateu no casco do É. navio e Raspou rasgou. não, né? Bateu, Rasgou. né? Chocou Bateu. com força, É. rasgou o casco do navio e foi por isso que o Titanic afundou. Isso. E aí, trazendo para o nosso contexto aqui do JC, que diz respeito à saúde, né? O fenômeno do iceberg nos idosos, como que é definido, né? É quando as principais queixas possivelmente não correspondem aos principais problemas de saúde. Então, as Vou por aqui, queixas. já que eu... Isso, por A fico... favor. Então, as queixas, elas são representadas aí pelos 10%, que é a parte de cima, e os problemas, que são os problemas médicos conhecidos, e os problemas médicos que permanecem submersos, acabam ficando ocultos e não são diagnosticados, né, com a rapidez, com a frequência que deveriam ser para evitar maiores complicações. E é isso que pode Então, causar aí algumas complicações, né? Porque ninguém vê, ninguém percebe, né? Ou acha que não tem alguma importância. Isso, aí quando descobre, já está uma gravidade maior. Isso Então, mesmo. os idosos, eles podem ser portadores de mais de 2 doenças crônicas ao mesmo tempo, que é a multimorbidade, isso é bastante comum. E os idosos mais frágeis, eles costumam apresentar manifestações atípicas, né? Manifestações não tão comuns para doenças comuns. E isso pode dificultar e também retardar o diagnóstico. E aí, consequentemente, vai acabar agravando as chances de recuperação. Então, isso porque como eu falei, esses problemas eles ficam submersos, eles ficam fora assim da nossa visão na primeira vista e acaba acontecendo isso, acabam se agravando mesmo. Isso. E essas condições, ela podem ter várias consequências, né, na saúde do idoso. Então, dependendo da condição que está ali oculta, né, o idoso pode vir a ter problemas respiratórios, digestivos, cardiovasculares, osteomoleculares, geniturinários e também neurológicos, né? Porque não se percebe alguma coisa logo de início, não é diagnosticado, e aí ninguém consegue ver a progressão, né, dessas doenças, porque só vê de repente a queixa, né, principal, e nem sempre, como a Jaque falou, essa queixa principal ela tá ligada, né, a essas causas ocultas, né? E todos esses problemas, mesmo que eles não forem diagnosticados, eles podem trazer aí muitas consequências, né, significativas, como eu mencionei, né, nesses vários sistemas, né, e para o idoso, ele pode ser bem pior, né, porque o idoso ele já tem uma saúde mais fragilizada, mais vulnerável, e isso pode significar aí para ele uma piora na sua qualidade de vida, e até mesmo risco à saúde, né? E risco algum risco de morte, né? Porque isso pode se agravar de tal forma que ele não vai, ninguém vai saber, né? O que está acontecendo. Então, de repente, aí, uma dor de cabeça, ninguém sabe o que é, né? Uma dor de barriga, ninguém sabe o que é. Então, sempre tem que buscar saber, né? O que é a verdadeira causa. É até interessante essa semana, esse final de semana, vamos lá com os causos, né? Esse final de semana eu estava assistindo. A gente sempre tem que contar os nossos causos. Eu estava assistindo The Good Doctor, a última temporada. Aliás, assistam The Good Doctor, é muito legal. E a última temporada que está liberada lá
no aplicativo, não vou fazer propaganda deles. Streaming. No streaming, não vou fazer propaganda deles, não. Não me paga nada. Mas tá liberado lá no canal e aí o Shao, que é o personagem principal, né, que é o médico, que é o The Good Doctor, Uhum. ele estava com uma paciente que ele não sabia, na verdade, o que, que era que a mulher tinha. Eu não vou lembrar agora o que, que era que a mulher tinha, mas, enfim, a mulher tinha alguns sintomas, é, e aí ele ficou nervoso, porque ele falou que a mulher não estava manifestando, que aqueles sintomas não eram. A mulher foi diagnosticada com menopausa. Uhum. Era uma mulher de meia idade e tudo mais, e aí o médico deu como diagnóstico a menopausa. E aí ele falou assim, não. E aí ele descreveu, né, todos os sintomas da mulher, e aí o médico falou, não, realmente é menopausa. Ele foi atrás do médico da mulher que diagnosticou ela com menopausa. E ela falou assim que ele falou, não, realmente é menopausa. Ele falou assim, então, só que ela teve, não sei se convulsão, colapso, alguma coisa, tipo, ela teve alguma coisa, não sei se foi desmaio, não vou lembrar agora. E aí ele falou assim, então, mas isso foi sintoma de ansiedade, o médico falou. Isso é um sintoma de ansiedade, porque tudo é ansiedade, né, minha gente? Tudo, você não pode, respirei, bateu forte o coração. Ansiedade. Olha quanto Ansiedade. jogador de futebol tá morrendo aí não tá tendo piripaque. Não morreu nenhum ainda aí desses dias, mas tudo teve piripaque. Teve um que passou super mal. Teve um lá na Dinamarca, quase morreu, né? Teve até que colocar um desfibrilador no coração. Todo piripaque que as pessoas têm hoje em dia é ansiedade. Que é o que fica lá em cima, no iceberg. Vamos fazer na relação, tá? E aí, o Chau falou para o médico: não, ela não tem, não é menopausa esse sintoma, porque esse tipo de coisa que ela sofreu, ela não estava acordada, e a ansiedade só se tem acordado, ela estava inconsciente, ela estava anestesiada para uma cirurgia. E enfim, rolou-se lá a trama, que no fim que a mulher não tinha, era outra coisa lá, que agora eu não vou lembrar o que era. Ele super descobriu, né? Que é sempre Uhum. assim. Eu não lembro se era alguma artéria, enfim, alguma coisa desviada lá no abdômen, que na verdade Entendi. cortava o fluxo de sangue, por isso que a mulher teve essa convulsão, que foi por causa de falta de oxigenação no Oxigenação. cérebro. Então não era da ansiedade, entendeu? Então, o que tem que acontecer? Uma investigação mais profunda dos sintomas. Porque muitas vezes, alguns sintomas, eles são realmente eles são sintomas, as queixas são de algo que é corriqueiro, né? Mas às vezes não. Então a gente precisa tomar esse cuidado, né? Principalmente o cuidador familiar, a cuidadora familiar, lembrar, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas lembrar que as coisas não são só coisa de idoso, né? Reclamação de idoso só reclama de doença, só reclama de dor e tudo mais. Então tem que ficar atento, porque às vezes a gente está vendo só a pontinha do A iceberg, superfície. 100%, É, e está esquecendo de fazer essa investigação, né? com certeza. E além disso, né, que a Carol acabou de falar, não identificar a real causa, né, dos sintomas ou das queixas pode gerar um problema também muito sério, que é a polifarmácia, que é o uso de muitos medicamentos. E isso acaba aumentando a incidência de efeitos colaterais e também de interações medicamentosas. E, Uhum. como consequência, vai acabar provocando complicações mais graves e dificultando também a adesão aos tratamentos propostos, ou seja, é aquela bola de neve, uma coisa leva a outra coisa, que leva a outra coisa, que leva a outra coisa. E no final, o idoso que acaba sendo prejudicado e vai, né, desenvolvendo outros problemas e outras complicações também. Então, é importante, assim, a gente entender a real causa de um sintoma para evitar que esse idoso fique tomando um remédio, ou, né, ou fazendo um tratamento, enfim, só de acordo com aquela queixa inicial, que é justamente esse caso aí que a Carol acabou de contar da série do Good Exatamente. Doctor, né?
estava fazendo tratamento para uma coisa, né? Para menopausa pode ter tratamento medicamentoso também, mas ela não tinha menopausa, então ela estava tomando remédios sem necessidade. Exatamente. Isso pode acontecer com muitas coisas, né? E É. até ser alguns fatores realmente ocultos, né? Por exemplo, no caso, vamos dar um exemplo que a gente fala bastante aqui, que é a fibromialgia. Então, qual que é o Uhum. sintoma manifesto da fibromialgia? São dores generalizadas, né? Mas o que dispara, né, essas dores? É alguma coisa, geralmente é, emocional, né? É porque ela é uma doença psicossomática, como a gente já explicou. Se vocês não lembram, vão lá no nosso vídeo da fibromialgia com a Mayra, que explica isso. Mas geralmente algum fator psicossomático, né? Ou seja, um fator emocional que dispara essas dores. Então, a pessoa tem que investigar o que lá está por baixo, né? Por exemplo, conflitos familiares, problemas familiares, estresse no trabalho. Hoje mesmo eu atendi uma paciente de acupuntura que ela comentou que ela foi passear na praia na semana passada, na casa dela na praia, e só o fato dela sair da casa dela e ir para outra casa que é fora do contexto dela de Uhum. trabalho, de residência, as dores dela desapareceram. Ela andou de Olha bicicleta. aí, olha aí. Só o fato dela voltar, ela falou que como Já mágica, a dor atacou voltou. tudo. É. Então, assim, é muito fácil a fibromialgia acontecer isso. Que ela se manifesta, mas aí a pessoa tem que identificar. E aí, quando eu falei para ela, a praia está fora do seu... Eu falei, o que te estressa? É a sua família, é a sua casa, é o seu trabalho? Ela, é o meu trabalho. Aí eu falei, então, a praia está totalmente fora do seu contexto de trabalho. Aí ela, Uhum. nossa, eu não tinha pensado nisso. Então a É, própria pessoa ela não enxerga, né? Como a gente falou, a gente não vê, a gente só vê a pontinha do iceberg, né? Que é isso. a dor, no caso. Aí não vê a causa, E né? O tem que disparo procurar emocional. saber o porquê que está desenvolvendo essa dor, qual que é o gatilho emocional nesse caso, Uhum. ou enfim, se for alguma coisa física também, né? Bem, Então, tudo isso precisa prestar às bastante vezes atenção. às vezes fica só olhando a dor, e aí Né? nunca fez um exame, né, para saber o que faz essa dor, nunca fez um Uhum, tratamento. Então, realmente precisa buscar entender as causas mais profundas, né? isso As mesmo. submersas. É, fazendo a referência aí com o nosso tema. Tá por baixo da água. É. E aí a gente deixa assim, como que fica essa questão, né, de como que esse fenômeno pode interferir na rotina do cuidado. É, fazendo então a referência também ao filme, né, o Titanic, o que que levou, Carol, o Titanic a se chocar com o iceberg? Ah, os guardas estavam lá já, prestando atenção no Jack e na Rose, né? No filme foi isso, né? Mas o verdadeiro Titanic a gente não sabe o que foi, né? Porque É, o povo no morreu, filme, é isso. não sei o que aconteceu. Mas no É filme do verdade. Titanic foi isso, né? É. Os guardas estavam lá prestando atenção no romance do Jack e da Rose. Ai, que bonitinho esse casalzinho. Ai, queria tanto pôr o filme. Não Ai, pode. ai, droga, vamos liberar os direitos autorais. A distração, A né? Foi a distração. distração que levou o navio a se chocar com o iceberg. Então, no caso aí dos navegadores, né, capitão, enfim, o pessoal que dá o apoio lá para o capitão, quando eles estão em águas geladas, é possível encontrar com iceberg, isso é um risco que existe. Então, eles têm que estar atentos a todo momento para essa possibilidade, para que eles possam ter um tempo suficiente para desviar o curso do navio e evitar de se chocar com o iceberg e, consequentemente, afundar, naufragar, como aconteceu com o Titanic. Hum, E aí, como que fica a questão do cuidador familiar? é. Então, o cuidador familiar ele tem que prestar atenção, né? Ele é o guarda, a vigia, Ele é o né, vigia. do contexto da saúde do idoso, né? Então, é o principal, é, é a principal fonte de informação para o médico, né?
para o próprio idoso. Então, precisa observar, né? Eu vou contar outro caso de outra série. Essa já que também assistiu. This Is Us agora. Vamos Conta. lá. Randall, que é o filho da Rebecca, E do Jack. E do Jack. Ela foi passar o Dia de Ação de Graças na casa dele, que era um evento anual que eles faziam lá e tudo mais. E é uma família, para quem conhece This Is Us, é uma família muito unida, então eles se veem muito, se relacionam muito. Quem não assistiu, assista. É legal. Para contexto familiar é muito bom. É muito legal. E aí, um belo dia, Rebeca foi passar o Dia de Ação de Graças na casa do seu filho, Randall. Tava todo mundo lá. Ela tem marido, ela tem outros 2 filhos além do Randall, e ela teve alguns lapsos pequenos de memória. Tudo que ela fazia, ela anotava no celular, tirava foto de tudo e perdeu o celular 2 vezes na frente dele. E ele encucou com aquilo. Ele falou: isso não é normal. O marido, né? Não, o Randall, o filho. O Randall, né? O filho encucou com o negócio. Falou, mas ela anda esquecendo, né? Porque sempre foi uma mãe ativa. Ela tem, nesses episódios da série, nessa época, ela deve ter uns 70 e poucos anos. Por aí. Passando dos 60 dos 60 para os 70, né? Deve ser mais ou menos essa faixa. E aí ele percebeu, por esses lapsos de memória, que havia algo de errado, conversou com ela, ela ficou super brava, super nervosa, reativa, e não quis falar mais com ele. Até que ele convenceu ela, né, porque ela saiu, ela, enfim, refrescou a cabeça, e aí, no fim, ela resolveu falar para ele que realmente estava passando, né, percebendo esses lapsos de memória, que ela realmente tinha perdido o celular 2 vezes já. O marido dela teve que dar outro celular para ela, e ela estava preocupada, então ela aceitava ele marcar o médico para ela, que no caso foi o neurologista. E por fim, eu vou contar aqui. Acho que é melhor não dar spoiler. Não vou dar esse spoiler, vai lá ver, mas era algo que precisava realmente de uma atenção, né? O fato é só a atenção, né, desse filho, que é um cuidador familiar, no caso, né? Não, ele prestou atenção em um sintoma. E aí ele conversou com a mãe e pediram para ir e aí convenceu ela a ir ao médico para eles poderem investigar, né, o que poderia ser aquilo. Que tanto poderia ser algo grave quanto não, né? Poderia ser nada. Mas eles decidiram, assim, ir investigar. Então, lapsos de memória, pequenos esquecimentos, coisas que não eram corriqueiras, não são corriqueiras. É muito importante que o cuidador familiar, ele preste essa atenção aí, né? Porque ele é o vigia, né, da saúde do idoso. Então, sempre tem que ficar atento naquilo que é visível, ou seja, o sintoma daquilo, e alertar para aquilo que não é visível, né? Afinal, esse cuidador, ele é uma grande ajuda, né, para os especialistas da saúde que acompanham esse idoso, e aí esses especialistas podem dar o direcionamento correto, né, do curso desse tratamento aí, dar o tratamento mais adequado, né? E mesmo que não seja, né, algo, enfim, algo grave, mas é sempre importante investigar para descartar todas as possibilidades, Isso, né, prevenção também, né? Porque de repente é até algo grave, mas se você pegar no início, é muito mais fácil de resolver, fazer uma de cuidar. intervenção, né, e até retardar mais, enfim, um avanço progressivo de uma doença, né? Isso mesmo. Então, é muito importante que o cuidador familiar entenda que as patologias, né, elas não são coisas de velho, que não é frescura, que não é manha do idoso, né? Esse cuidador, ele é peça fundamental para que esses tratamentos, né, sejam, se for necessário um tratamento, que seja descoberto com rapidez, né, no início, e para que os tratamentos sejam bem-sucedidos e, consequentemente, ajudem a evitar possíveis agravamentos que vão acabar prejudicando a qualidade de vida e o envelhecimento saudável desse idoso. É isso aí. E como eu estava falando no caso o exemplo da série,
O filho, né, da senhora, ele até questionou, né, o marido, que é quem mora ela, ele falou, mas você não percebeu nada, né? Não tem percebido algo de diferente? Ele falou assim, eu percebo, mas a gente está ficando velho, então as pessoas normalizam, né, esse tipo de coisa, Normalizam o e que não é normal. e a gente já falou aqui, né, não é normal. Muitas vezes, né? Então a gente precisa realmente prestar aí E é atenção. legal também falar, Carol, que nesse caso aí, eu acho que vale para a vida real também, esse filho, ele não morava nem na mesma casa, nem na mesma cidade. Então, ele não via a mãe todos os dias, mas mesmo não estando ali todos os dias lado a lado, ele conseguiu observar, Identificar. porque ele conhece a mãe, conviveu muitos anos ali perto da mãe, então Sim. ele conseguiu identificar que alguma coisa estava fora do normal, né, dela. Porque sempre foi uma pessoa muito ativa, muito comunicativa, né? E não ficava esquecendo as coisas pelo caminho, né? Que nem foi o caso do celular, que ela esqueceu, perdeu o celular 2 vezes na frente dele, assim, no mesmo dia. Né, no mesmo momento, assim, tava com o celular na mão, aí tirou foto, colocou numa mesa, assim, e, não sei onde eu pus. Esqueceu. E coisa que a gente acha normal, né? Sei lá onde eu pus meu celular, a gente perde o celular toda hora, né? E tem que ficar ligando para ver se toca. tem que ficar ligando pro celular para ele tocar. E é isso, né? Então, o que é importante, né? Que o cuidador, ele sempre venha aprendendo cada vez mais as coisas, né? Por isso que a gente fica aqui falando para vocês toda hora, para que vocês aprendam cada vez mais, né, sobre os idosos e o que pode acontecer, né, com a família, com o familiar de vocês, idoso, para vocês conseguirem aí ser os melhores cuidadores, né, que os seus familiares possam ter e sem, né, com o mínimo de sobrecarga possível, porque esse tipo de questão sobrecarrega demais o cuidador, né? Quando a gente não tem um conhecimento, a gente já falou isso várias vezes. Ai, meu Deus, calma aí, eu quase derrubei minha lâmpada. Chutei a lâmpada aqui. Quando o cuidador não tem, né, esse conhecimento, isso sobrecarrega muito, né? Porque ele fica tentando identificar, tentando saber, acaba ficando mais estressado, mais ansioso, né? E nunca entende o que está acontecendo. Então, se você, cuidadora e cuidador familiar, entender o que está acontecendo, né? Você vai ter um fardo a menos aí. E é por isso que a gente fica aqui falando o tempo inteiro. Conscientizando vocês. Exatamente. Orientando. Mandem perguntas. Isso, a gente monitora todas as nossas redes sociais. Então, se você ficou com alguma dúvida sobre, ou se tiver alguma sugestão de um tema que você gostaria de ver aqui nas nossas lives, manda para a gente nos comentários, na mensagem por particular, o inbox, né, que chama. Pode ser no direct também, ou nos comentários mesmo dos vídeos, que a gente está sempre de olho e te responde, viu? Nosso compromisso, a gente responde. Então, sigam nossas páginas, né? No Facebook é o JC Cuidar, no Instagram, @JC Cuidar, e no YouTube também, JC Cuidar. Só colocar lá na busca que rapidinho vocês nos encontram. Não se esqueçam de colocar lá aqui no YouTube, inscrever-se. Aqui no Facebook, a gente está em todos agora hoje. No Facebook, curtir e seguir, para vocês ficarem vendo lá as nossas atualizações. E no Instagram, é seguir, né? É seguir no Instagram, né? Seguir. Seguir. No Instagram é seguir. Tem certo? Também a opção de ativar o sininho das notificações, porque aí sempre que a gente postar alguma coisa, vocês já recebem um aviso. Isso também é bastante legal. No Instagram também tem como fazer isso, viu? No Facebook precisa colocar lá inscrever-se. Deixa eu ver como é que é o nome que tá aqui no Instagram, calma aí. No Instagram é um sininho, no sininho, YouTube também. Acho, né? E só no Facebook que é o seguir e o curtir. É um sininho mesmo. Aqui do lado
do lado dos 3 pontinhos lá em cima tem um sininho. Aí nesse sininho você ativa as notificações para publicações, para stories, para IGTV e para vídeo. Ativa tudo lá, gente. Ativa tudo que a gente. Vocês vão ver tudo que a gente postar. Tá bom? Isso aí. Um Certo. beijo e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.